Vamos falar sobre reações de diferenciação dos íons carbonato, sulfito e sulfato. Imagina que nós cheguemos ao laboratório e encontramos frascos sem rótulos, de soluções incolores. E aí a pergunta: quem é sulfato? Quem é carbonato? Quem é sulfito? Ou onde está cada uma dessas espécies? Então, nós aprendemos que sulfito, carbonato e sulfato, todos precipitam com bário. Então, se eu adicionar bário, precipitado branco no primeiro. No segundo, precipitado branco. E no terceiro, precipitado branco. Bom, não resolveu em nada, porque os três dão precipitado branco com bário. Por outro lado, se nós testarmos a solubilidade de cada um deles, adicionando ácido clorídrico, observe o que acontece. Um deles, estamos observando uma efervescência e a dissolução do precipitado. O outro também dissolveu o precipitado. E o último, por mais que eu adicione ácido, não acontece nada. Então, o primeiro, efervescência, muita efervescência, dissolução do precipitado. O outro não deu efervescência, mas dissolveu o precipitado. Então, eu já poderia dizer assim: aonde tem uma quantidade grande de liberação de gás, deve ser carbonato. O outro deve ser sulfito, porque só dissolveu o precipitado. E o último só pode ser sulfato, porque não aconteceu absolutamente nada em termos de solubilidade. Mas nós podemos fazer uma confirmação entre os dois, porque pode ser que a quantidade de carbonato que está no meio pode ser pequena, que não deu efervescência. Nós fazemos o seguinte: juntamos água oxigenada nesses dois, aonde não aconteceu, onde aconteceu a solubilização. Adicionando água oxigenada no primeiro, não acontece absolutamente nada. No segundo, quando eu coloco água oxigenada, ocorre a formação de um precipitado. Ou seja, água oxigenada oxida sulfito a sulfato. E aí nós passamos a ter sulfato de bário no meio. Então já confirmamos que o primeiro, então, é carbonato, sulfito e sulfato. Tá certo? O último é sulfato. Eu fiz o seguinte: vou inverter. Como inverti? Carbonato, sulfito, sulfato. Eu poderia usar um outro teste. Por exemplo, eu posso adicionar uma solução diluída de permanganato já acidulada, aonde tem carbonato. Observe que caiu, deu efervescência e a coloração do permanganato permanece como tal. Não muda em nada. No segundo, fazer a mesma coisa. Vamos adicionar. Permanganato cai, permanganato descolore. Ou seja, permanganato está sendo reduzido a manganês 2. Então, confirma que realmente a solução que está no meio é sulfito, que é um agente redutor. Reduziu o permanganato até manganês 2. E para confirmar, o terceiro, não acontece absolutamente nada, nem efervescência
e não descolore permanganato. Ou seja, sulfato é um agente indiferente, nesse caso não redutor, ou seja, não reduz o permanganato até manganês 2. Então esta é uma forma da gente fazer uma diferenciação entre estas espécies.